Eu quero saudar os amados irmãos mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, com mais um vídeo do nosso canal para estar apresentando aos irmãos. E hoje o tema que nós vamos estar abordando é a imutabilidade de Deus. E o texto que nós vamos estar usando de referência está na carta de Tiago, no capítulo de número 1 e no versículo de número 17 em diante, que diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, queridos e amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala que Deus, não tem sombra de variação, ou seja, que Deus não muda, que Deus ele é o mesmo e que ele permanece sempre o mesmo, ele não tem alteração, ou seja, isso é a imutabilidade. O que é a imutabilidade? Imutabilidade é aquilo que não sofre mudança, O nosso Deus, ele quando toma uma atitude, quando ele decreta alguma coisa, quando ele impõe uma ordem, não tem ninguém que possa mudar. Quando ele diz uma palavra, quando ele faz uma promessa e quando ele diz que vai fazer, não tem ninguém que possa mudar. Então aqui nós vemos, através desta palavra imutabilidade, que é um atributo de Deus, Deus ele não é como o homem. O homem, muitas das vezes, ele faz uma promessa e essa mesma promessa ao qual ele faz, ele não cumpre. Então o homem, ele passa pelo processo de mudanças, Nós vemos mudanças nos governos, nós vemos mudança nas igrejas, nós vemos mudança na sociedade, nós vemos mudança em tudo, mas em Deus nós não vemos mudança, porque ele é imutável, A imutabilidade é um dos atributos de Deus. E assim nós queremos também dizer aos irmãos que Deus ele nunca falha, que Deus ele nunca hesita, que Deus ele nunca erra e Deus ele nunca se equivoca, mas permanece inalterável por causa da sua justiça. Nós vamos ver que pela palavra de Deus também, que nos diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não cumpriria? Ou falaria e ele não faria aquilo ao qual ele disse, Isso está escrito na palavra de Deus. Então este é um dos atributos de Deus que nós queríamos apresentar e também dizer aos irmãos, ouve aqui neste vídeo, que você possa entender que Deus, quando ele faz uma promessa, que Deus, quando ele diz algo, ele velará para cumprir a sua palavra, pois o próprio Senhor Jesus também disse, em Mateus 24, versículo de número 35, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E assim eu deixo esta palavra aos irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.